Ei, meus amores, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar a nossa manhã? Pois bem, logo após a aula de ciências, como vocês sabem, nós teremos a nossa aula online, não é verdade? Hoje, quarta-feira, dia 26/8, nós vamos seguir o nosso horário, ciências primeiro horário, segundo horário às 8h30, né? 8h40, perdão. Iniciaremos a nossa aula online e após a aula online, aula de cidadania moral e ética, não é isso? Vamos lá. Na aula de ciências de hoje, nós vamos corrigir a atividade da aula anterior, do dia 19, né? Ou seja, quarta-feira passada. Para isso, pegue aí o seu livrinho, abra na página 66 e 67 para a gente fazer a correção de hoje. Lembrando que na aula anterior, do dia 19, nós falamos sobre o ar, né? Então, eu deixei a atividade para vocês responderem e agora nós vamos juntos fazer a correção, tá ok? Vamos lá. Questão de número 1. O que é a atmosfera? Nossa, nós estudamos isso no nosso primeiro parágrafo falando sobre o ar. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, na número 1, letra A, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Quem colocou isso ou coisa similar, parecida ao que a tia Amanda falou aqui, tá certo, tá? Letra B. Qual objeto pode ser utilizado para registrar, a temperatura do ar? Ia ser muito simples, né? Temperatura corporal, usamos o quê? Termômetro. E a temperatura do ar também, nós usamos o termômetro. Então, na letra B, a resposta correta, o termômetro. Questão de número 2. Circule na ilustração o que comprova a existência do ar. Nossa, tem tanta coisa, ó. O barco que tem a vela, né? Que é de acordo com a movimentação do ar. O cabelo da mulher. A saia. A pipa da criança. O pé de coco que as folhas estão balançando lá. Então, são 4 coisas, ó, que você vai circular. A mulher, né, você pode circular por inteiro, pois a saia dela e o cabelo está comprovando que há existência do ar. O barco, a pipa e o pé de coco aí, o coqueiro, tá bom? Questão de número 3. Escreva certo ou errado para as alternativas a seguir. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra? Certo, nós concordamos com isso, não é, terceiro ano? Então, escreva aí nesse primeiro quadrinho, certo. Vamos para o segundo quadrinho. Os ventos são classificados em brisa, ventania e furacão? Claro que sim, então também está certo, porque nós classificamos o vento como brisa, que é o vento fraco, né? Ventania, que é um vento mais forte, e furacão, que é aquele que pode até trazer prejuízos ao ser humano. Não é isso? Então, escreve o nome certo no segundo quadrinho. Terceiro quadrinho. A temperatura do ar é sempre a mesma? Claro que não. Hoje está um dia meio termo, né? Não está com muita ventania, não está ventando muito. Porém, ontem, na terça-feira, foi um dia ensolarado, mas ventou bastante, não é verdade? Vocês comprovam comigo? Ontem ventou muito na terça-feira. Então, certamente, errado. Você vai escrever aí nesse terceiro quadrinho, errado, porque nós sabemos que a temperatura do ar não é sempre a mesma. Último quadrinho, quarto e último quadrinho. O ar puro é incolor, inodoro e insípido? Sim, certo. Então, escreva nesse quarto quadrinho, certo, porque nós estamos afirmando como que é o ar puro. Pronto, finalizamos a correção da página 66, certo? Vamos para a página 67, concluir as nossas correções de hoje? Já na página 67, na questão de número 4, acompanhem comigo. Observe a imagem e responda ao que se pede. Nossa, primeira coisa, nós vamos observar essa imagem magnífica que aparece aí. Esse tipo de vento, ele é fraco ou forte? Nossa, claro que ele é forte. Olha como que tá o vento aí. Então, ele é forte, né? É possivelmente um furacão, uma ventania bem forte. Quais
consequências ele pode acarretar, várias coisas. Esse vento forte, por exemplo, ele pode causar grandes destruições. Então você pode afirmar isso, que esse vento forte pode causar grandes destruições. Vamos para a questão de número 5? Coloque V para verdadeiro ou F nas afirmativas abaixo quando for falso. Primeiro quadrinho. O ar é indispensável à vida dos seres vivos? Você concorda com isso? Por exemplo, você conseguiria viver sem ar? Claro que não, né? Então, essa afirmativa ela é verdadeira, porque o ar ele realmente é indispensável à vida dos seres vivos. Segundo quadrinho. Furacões, ventanias e tornados são exemplos de ventos fortes? Claro que sim. Nós afirmamos isso na questão anterior, nós observamos a imagem, então coloca um V para verdadeiro. V no primeiro quadrinho, V no segundo quadrinho. Vento é a ausência do ar? Ai, claro que não. Que pegadinha é essa, não? Coloca aí F para falso. Ventos fracos são chamados de brisa? Sim. Aquele ventinho, né, à tarde, assim, que pega no rosto, às vezes estamos na praia, aquele ventinho que refresca, é sim chamado de brisa. Então, coloca V para verdadeiro, pois afirmamos que os ventos fracos são chamados de brisa realmente. Último quadrinho. O planeta Terra é envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera? Claro, nós respondemos isso lá na questão de número 1. Então, coloca o V para afirmar, V de verdadeiro. Isso aí, terminamos a questão 5. Última questão da correção de hoje, questão de número 6. Escreva o nome das gravuras abaixo e a sua utilidade. Essa primeira, nós já sabemos que é uma biruta. E qual é a utilidade dela? Indicar a direção do vento. Lembra quando falamos dos aviões, né? Então, nome, biruta, e a utilidade indica a direção do vento. Primeira imagem. Segunda imagem. Catavento, essa é bem conhecida. E qual é a utilidade do catavento? Indica a direção do vento. Então, também, assim como a biruta, indica a direção do vento, né? Nós sabemos que o primeiro quadrinho foi a biruta que indica a direção do vento. Segundo, catavento, que também a utilidade é indicar a direção do vento. Terceira e última. Qual é o nome desse? Esse é aquele complicadinho que a gente falou lá na aula anterior, lembra? O nome dele é anemômetro. E qual é a utilidade? Para que ele serve? Ele mede a velocidade do vento. Então, essa terceira e última, anemômetro, e a utilidade é medir a velocidade do vento. Pronto, concluímos as correções de hoje. E assim também finalizamos a nossa aula, para não deixar nenhuma atividade de ciências para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos entrar no nosso conteúdo novo, falando sobre o ar também, mas vamos falar de uma coisa muito triste, né? Que é a poluição do ar. Mas hoje foi uma aula de correção, juntos, né? Espero que vocês tenham corrigido direitinho. Caso tenham alguma dúvida em relação a esse conteúdo, não hesitem em me procurar, tá? Que eu estou aqui para isso, justamente para auxiliá-los e ajudá-los aí nas questões e nos conteúdos propostos a cada aula e a cada disciplina apresentada. Então, fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta com a aula online, tá?